criou o ser humano e lhe deu também o dom de ser formado à semelhança do Pai, que nos deu o seu amor. Alguém desceu do céu e veio a este mundo escuro e mau para dar a própria vida a milhões dos seus que iriam perecer sem chance de viver, escravos deste mundo vil. Bom Pai, dá-nos fé, coragem para seguir, visão para entender que só em Ti, Senhor, teremos luz, mostrando o caminho rumo ao céu, caminho para a vida que é sem fim. Eu sei de alguém que chama, que convida e que quer entrar em sua vida, em seu triste coração e transformar tristeza em alegre canção, em alegre melodia. Eu sei de alguém que vai lhe ajudar a ser o que você sonhou em se tornar, pois com Jesus não há limites para sonhar. Sua graça pode dar poder para resistir ao mal. Bom Pai, dá-nos fé, coragem para seguir, visão para entender que só em Ti, Senhor, teremos luz, mostrando o caminho rumo ao céu, caminho para a vida que é sem fim. Boa noite. Bem-vindos a mais um programa de Contagem Decrescente para a Vida. Que bom ter vocês aqui conosco em Lisboa e aqueles que estão nos assistindo através da internet. Agora eu vi em mais de, quanto foram? 22 países, né? Incluindo o Canadá. O pessoal lá no nosso escritório lá agora são 4 horas da tarde. Estão lá reunidos em volta do computador, lá não está escrito no Canadá, assistindo, vendo se eu faço muitos erros de português aqui, para depois comentarem depois lá. Hoje, mais um dia aqui em Lisboa, embora o tempo não cooperou muito, um pouquinho de chuva, mas ainda deu para passear um pouquinho e conheci uma das instituições mais famosas, eu creio, aqui de Lisboa. Foi estabelecido em 1837,
Sabem qual é? Pastéis de Belém. Ah? Eu sei que vocês já foram lá também. Aquilo é uma maravilha. Comi alguns, fica só por isso, né? Alguns. Mas também visitei hoje, tive o privilégio, o pastor Joaquim nos levou a conhecer Cascais, Estoril. E muito bonito aqui. Esta região aqui de Lisboa. Vocês estão de parabéns, vocês são abençoados em poder viver aqui o tempo todo. O Canadá também é muito bonito. Mas esta história que vocês têm aqui, né? Hoje entrei no mosteiro dos Jerônimos, né? Você vê a história que parece que as paredes falam, né? É muito interessante, muito impressionante. Então, estou gostando muito da minha passagem por aqui. Espero que vocês estão gostando também da programação e que juntos nós possamos continuar aprendendo mais a respeito do que a Bíblia fala e a vontade de Deus para a nossa vida. Hoje nós vamos olhar ao passado, vamos ver uma profecia bíblica que se encontra no livro de Daniel, muito interessante, que nos ajuda a melhor entender o futuro e quem de fato controla este mundo. Será que as coisas acontecem por acaso? Ou será que Deus está em controle? Esse seria o nosso tema nesta noite, mas antes de abrirmos a nossa Bíblia e começarmos o nosso estudo, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos o privilégio de estarmos aqui mais uma vez. Mais uma vez vamos abrir a Tua Palavra e esperar ouvir a Tua voz. Pedimos que o Teu Santo Espírito possa ser derramado sobre cada local aonde esta mensagem está chegando. Que o Teu Santo Espírito possa esclarecer as nossas mentes para que possamos entender a mensagem, amolecer o nosso coração para que possamos aceitar. E pedimos que o Senhor também, através do Teu Santo Espírito, nos dê o poder para colocarmos estas mensagens, estas lições que nós estamos aprendendo em prática em nossa vida. Esteja com cada um de nós agora, querido Pai, nós te suplicamos em nome e por amor de Jesus. Amém. Quem controla este mundo? Ou o que controla este mundo? Bem, depende a quem se escute. Algumas pessoas dizem que tudo é na base de chance. As coisas acontecem, não acontecem. Algumas pessoas têm boa sorte, outras têm má sorte, mas é tudo chance. Que nós somos apenas vítimas das circunstâncias. Será que é isso? Veja o que a Bíblia diz. Isaías capítulo 46, começando no verso 9. Só eu sou Deus e não há nenhum outro semelhante a mim. Desde o princípio, anuncio o quê? O futuro. E desde a antiguidade, as coisas que ainda o quê? Não aconteceram. Afirmei que o meu plano seria cumprido e que a minha vontade seria o quê? Realizada. Vou cumprir o que prometi e fazer o que planeei. A Bíblia diz que Deus está em controle, que Deus está, as coisas que Ele vai cumprir, Ele desde o passado já sabia. Então o mundo se encaminha, a história ocorre, Deus está encaminhando as coisas de acordo com o plano de Deus. Ele tem um plano. Eu sei que às vezes, ao nós contemplarmos o mundo, as situações econômicas, situações políticas, nós pensamos que Deus abandonou este mundo. Mas a realidade é que Ele ainda controla. Tudo o que acontece no mundo está debaixo do controle de Deus. Faz parte do seu plano. Na minha opinião pessoal, cada livro da história devia ter na primeira página o seguinte texto encontrado em 2 Reis 19, verso 25. Por acaso não sabes que fui eu que planeei tudo há muito tempo e que agora faço o quê? Acontecer.
Deus está em controle, tudo está debaixo do controle de Deus, faz parte do plano. As pessoas se aproximam de mim e dizem, mas como é que você sabe isso? No outro dia tive um eletricista trabalhando lá em minha casa, lá perto de Toronto, onde eu moro, com a minha esposa Fátima, o meu filho Joshua, a minha filha Rebeca e o cachorro Dexter. Quem sabe amanhã, ou no outro dia, eu mostro umas fotos aqui da minha esposa, dos meus filhos e do Dexter, quem sabe também, né? E o eletricista estava lá em minha casa, ele estava trabalhando na cave, né, da casa lá, consertando umas coisas lá. E eu estava cá em cima na cozinha, com o meu computador, estava escrevendo. E ele subiu as escadas e disse, pastor, posso fazer uma pergunta para você? Lógico, eu pensei que ele fazia uma pergunta sobre o trabalho que ele estava completando na minha casa. Pois não, João, o que é? Ele disse, eu estou preocupado com as coisas que eu vejo ao redor de mim. Eu falei, mas o quê? Ele disse, bem, a crise econômica, a falta de moralidade, conceitos antes que eram princípios morais não existem mais. O que é que está acontecendo? Será que Deus desamparou este mundo? E nós somos apenas uma bola circulando neste universo, largados por Deus? Eu disse, João, eu não acredito isso. Eu acredito que Deus ainda controla o mundo e o que acontece no mundo. Ele disse, mas como é que você tem certeza disso? Como é que você sabe? Aí eu coloquei o computador de lado e disse, João, senta-te aqui. E comecei a explicar a João o que nós vamos explicar, o que eu vou explicar a vocês nesta noite. E disse, João, alguma coisa aconteceu 2000 anos atrás, mais 2000 anos, num quarto de um rei da Babilônia, que para mim é a prova que Deus ainda controla tudo. Ele disse, algo aconteceu num quarto de um rei da Babilônia? O que é isso? Eu disse, João, senta-te aí, vou te contar. Sabe o que aconteceu? Foi um sonho. Um sonho. Um rei da Babilônia teve um sonho e para mim esse sonho é a prova que tudo que acontece nessa terra é controlado por Deus. Vocês querem conhecer esse sonho? Vamos ver. Vamos ao livro de Daniel, começando no capítulo 2, no primeiro versículo, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Esse nome vai ser difícil hoje para mim. Teve um sonho, e a sua mente perturbou-se, e passou-se-lhe o sono. A Bíblia diz que é meia da noite, o homem mais poderoso na terra, o rei Nabucodonosor, rei do império mais poderoso da terra daquela época, a Bíblia diz que no meio da noite ele acorda, seu coração está batendo, a sua almofada está molhada do seu suor, ele está tremendo de medo, ele está aterrorizado. Pensando bem, não faz sentido. O rei Nabucodonosor era o homem mais poderoso na terra. Ele já tinha enfrentado a morte quantas vezes lá no campo da batalha. E vocês querem me dizer que um sonho causou que ele acordasse no meio da noite com o coração batendo, cheio de medo? Ele já viu todas as mortes, ele viu todas as desgraças, todas aqueles aspectos de luta, de guerra. E agora na sua cama, ele sente medo. Ele não sabia o que fazer, ele não conseguia entender o que tinha acabado de acontecer. E lá da sua cama, a Bíblia diz que ele se levanta e ele chama uma reunião dos homens da sua corte, que são entendidos esses assuntos, os tais, os sábios, aqueles que se dizem poder ajudar o rei a entender o universo. A Bíblia continua, verso 2. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus,
para que declarassem os seus sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho e o meu espírito está perturbado. Os caldeus disseram ao rei, em aramaico, a língua deles: ó rei, vive eternamente. Conta o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. A Bíblia diz que os magos, aqueles feiticeiros, os caldeus, chegaram lá ao quarto do rei, quem sabe preocupados, é de madrugada. Isso não é normal o rei chamá-los de madrugada. Eles chegam lá e dizem: ó, majestade, o que aconteceu? Eles dizem: ó, que bom que vocês chegaram. Eu tive um sonho me deixou minha mente louca, eu não entendi o sonho. E vocês são os feiticeiros, são os magos, vocês entendem dessas coisas, me expliquem o sonho. Eu preciso saber qual é o significado desse sonho. Quem sabe a minha vida está em risco, quem sabe o império está em risco. Me conta o sonho. E os feiticeiros começam a tirar as suas bolas de cristal e os seus livros, e olham para o rei e dizem: rei, é o seguinte, conta o sonho para nós e nós vamos dar a interpretação. E o rei olha para eles e diz: quem sabe vocês não estão me entendendo. Eu não me lembro mais do sonho. Só que eu sinto que é algo importante e eu quero que vocês me digam o sonho e a interpretação do sonho. Vai lá, rápido. Vocês conhecem isso. Vejam lá na bola cristal o que é que diz. E os homens começam a coçar a cabeça, olhar de um lado para o outro. E o rei começa a sentir, quem sabe estes magos, estes encantadores, quem sabe eles são como é que se diz phonies? São os falsos. Quem sabe eles não entendem nada sobre nada. E têm enganado o rei já há muitos anos. Agora, não seria importante se o sonho não fosse algo sério. Mas embora o rei não se lembre do sonho, ele sente no seu coração que é algo importante. Então o rei vira-se para os magos e diz: respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me revelarem o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados. Isso não é bom, né? Não é uma coisa boa, né? E as vossas casas serão feitas um monturo. Mas, ele continua: se me revelarem o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Quantos de vocês sentem às vezes que o seu patrão coloca muita pressão sobre vocês no trabalho, né? Imagine esses aqui. E eles mais uma vez olham para baixo, para aquelas bolas cristal, para aqueles cadernos, aqueles livros que eles tinham, né? Aqueles charts, aqueles diagramas astrológicos, e montam assim, colocam lá na parede e começam a olhar, mas a resposta não está lá. Eles não sabem o que vão dizer para o rei. Eles podiam enganar o rei durante um tempo, eles podiam dar alguns conselhos bons para o rei, mas quando chegou na hora H, que eles tinham que entrar na cabeça do rei e descobrir o sonho do rei, eles não eram capazes. Eles podiam chegar para o rei e dar um conselho, e o rei dizia: quem sabe, uma boa ideia. Mas na hora importante, na hora da prova, eles não conseguiam entrar na cabeça e lembrar e ver qual era o sonho do rei, muito menos interpretar. Sabe por quê? Você sabe por quê que eles não conseguiram entrar na cabeça do rei? Eles não conseguiram entrar na cabeça do rei porque a Bíblia diz que ninguém pode fazer isso. Ninguém pode entrar na tua cabeça e ler os teus pensamentos. Só Deus. Vejam 1 Reis 8:39. Só tu, falando de Deus, conheces os pensamentos secretos
do coração humano ou da mente humana. Quem é que conhece os pensamentos do homem? Apenas Deus. Só Deus é que conhece. O diabo não pode entrar na tua cabeça e ler os seus pensamentos, nem aqueles que trabalham para o diabo. Às vezes eles conseguem descobrir, adivinhar o que você está pensando através das suas expressões, né? Da sua postura. Mas entrar na sua cabeça e ler os seus pensamentos, a Bíblia diz que isso é algo exclusivo a Deus. Daniel 2 continua, responderam uma segunda vez e disseram, diga o rei os sonhos aos seus servos e lhes daremos interpretação. Respondeu o rei e disse, percebo muito bem que quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. Isto é, se não me fizeres saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se altere a situação. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu saiba que me podeis dar a interpretação. O rei olha para aqueles magos, aqueles sábios, e diz, agora é que eu descobri, você já vem há anos mentindo para mim. E eu nunca descobri isso, mas hoje eu descobri. E vocês pensam que eu vou esquecer? Não, eu não me esqueço mais. A questão é simples. O que é que foi o sonho? O que é que significa? Hoje é dia de julgamento aqui no meu reino. Hoje vocês vão explicar o sonho para mim ou vocês vão morrer. Então, se vocês querem viver, me expliquem o sonho agora. E aqueles mentirosos se encontram, como é que vocês falam? Num beco sem saída, né? Estavam contra a parede. Eles não conseguiam mais se manobrar, não conseguiam mais fugir. Então, finalmente, aqueles mentirosos falam a verdade. Verso 10 e 11. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Eles olham para o rei e dizem, rei, nós não conseguimos fazer isso. O que o Senhor está nos pedindo é impossível de algum homem fazer. Nós não temos capacidade. O rei não gostou muito dessa resposta, mas era verdade. Nenhum homem tem essa capacidade. Continua, verso 12. Então o rei se irou, enfureceu-se e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Agora, vê se vocês estão entendendo o que aconteceu aqui. Algo aconteceu naquela noite, no quarto do rei Nabucodonosor, um sonho que alterou a história do mundo. Algo que alterou a história do mundo. E aqueles encantadores, aqueles magos, aqueles sábios, não conseguiram interpretar o que tinha acontecido. Eles não conseguiram saber. E hoje, eu sei de muitas pessoas que procuram espíritas para receber aconselhamento, entendeu? E previsão do futuro. Amigos, deixa eu ser bem claro nesta noite. Se Deus tem algo a comunicar para os seus filhos, nós, seres humanos, Deus não vai fazer através de uma espírita. Ele não vai fazer através de uma bola de cristal. Ele não vai fazer através de cartazes astrológicos. Se Deus tem algo a comunicar à humanidade, a nós, os seus filhos, algo importante, a Bíblia nos diz a maneira que Deus se comunica. É bem claro, é bem simples. Vejam o profeta Amós diz.
Amós 3, verso 7. Por acaso faz Deus alguma coisa sem revelar primeiro aos seus servos quem? Os profetas. A Bíblia é clara, não é? A Bíblia diz, se Deus tem uma mensagem para comunicar para a humanidade que é importante, como foi a mensagem contida no sonho de Nabucodonosor, a Bíblia diz que Deus comunica através de quem? Dos profetas. Não através de uma bola de cristal. De um profeta. O segundo capítulo de Daniel nos diz que o rei Nabucodonosor cumpriu a sua palavra. Chamou os seus guardas, o chefe da guarda disse, sai por aí e pega todos quantos se chamam sábios e mata-os todos, que eu não aguento mais esse pessoal. Acaba com eles todos. E assim foi, eles começaram a trazer todos os sábios para os matar. E nessa busca, eles bateram na porta de um jovem hebreu chamado Daniel. Daniel quer saber o que está acontecendo, os guardas contam para ele. O rei teve um sonho, os magos não conseguiram dizer o sonho, nem interpretar o sonho. O rei não se lembra mais do sonho. O rei deu a ordem que todos os sábios sejam mortos. E tu vais no meio deles. E a Bíblia diz o seguinte, verso 16. Foi Daniel ter com o rei e pediu que lhe desse tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. A Bíblia diz que, de alguma maneira, Daniel chegou até o rei e disse ao rei, rei, me dá um pouquinho de tempo e eu te darei a interpretação do sonho. Interessante que o rei não estava disposto a dar tempo aos magos, nem aos encantadores, mas deu tempo a Daniel. E Daniel voltou para sua casa, seu quarto. Ele não puxou da bola de cristal, mas ele se colocou de joelhos, ele orou a Deus, que Deus revelasse o sonho e a razão daquele sonho, a interpretação daquele sonho. Se tinha algo importante lá, que Deus revelasse para ele. E a Bíblia diz que Deus revelou. E agora o sonho existe em apenas duas cabeças, na cabeça de Daniel e na cabeça do rei. No outro dia, Daniel é trazido diante do rei outra vez, e o relato bíblico continua. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar. Mas há o quê? Há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser quando? Nos últimos dias. Interessante que Daniel nem pegou crédito para si mesmo. Ele não chegou diante do rei e disse, rei, eu já tenho a interpretação. Ele disse, não, nem encantadores, nem magos, nem ninguém. Mas existe um Deus no céu que pode revelar. E ele revelou ao rei o que vai acontecer nos últimos dias. Nos dias que nós estamos vivendo hoje. Eu acredito que nós vivemos nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. E aqui, Daniel começa a revelar o que Deus mostrou para Daniel. O sonho do rei. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua
se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Nabucodonosor escuta Daniel relatar aquele sonho e Nabucodonosor diz, é isso mesmo, é exatamente isso. Eu não acredito, foi isso que eu vi. Eu vi uma estátua, ela tinha uma cabeça de ouro. É isso, eu vi uma estátua, tinha os braços e o peito era de prata. Foi isso exatamente, Daniel, foi isso que eu vi. Ele tinha o quadril de bronze. Foi exatamente isso. Eu estou me lembrando agora. Esse foi o meu sonho. As pernas eram de ferro. É verdade, eu lembro ver aquelas pernas de ferro da estátua. Eu olhei e eu vi os pés. E nos pés, Daniel disse, é ferro misturado com barro. E o rei disse, é isso? É verdade. Todos os detalhes estão certos. E eu lembro, Daniel, que eu vi aquela estátua e uma pedra veio. E aquela pedra veio e quebrou aquela estátua. Daniel, o que significa? O que significa este meu sonho? Amigos, você sabe o que significa este sonho de rei Nabucodonosor? Significa que Deus está em controle. Deus controla o mundo. Nós não estamos apenas sozinhos aqui no universo. Deus não nos abandonou, mas Deus está controlando a história da humanidade. Continuando a interpretação, vocês estão comigo ainda? Ok. Verso 37, Tu és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder e a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és o quê? A cabeça de ouro. Daniel diz ao rei, o sonho começa contigo. A cabeça de ouro é você. Nesta hora, Nabucodonosor deve ter se inchado um pouquinho, né? Pensando que, bom, eu sou a cabeça de ouro. Na realidade, o ouro é uma boa representação de Babilônia, do reino de Nabucodonosor. Em termos históricos, nunca houve um reino como a Babilônia. Depois de 605 a.C., a Babilônia se tornou o reino mais poderoso em toda a terra. Ouro por todos os lados. Você lê os escritos históricos daquele período que dizem que lá em Babilônia tinha ouro nas paredes, nas mobílias, tinha ouro por todo lado. O ouro era um metal representando o Império Babilônio. Um império decadente. Então, até hoje, às vezes, quando nós queremos falar de decadência, nós usamos a expressão uma Babilônia, não é? Vem daí. A cabeça de ouro. E o rei está escutando isso e diz, imagine, eu sou a cabeça de ouro. Mas, infelizmente, o sonho não acabava na cabeça de ouro. E Daniel diz ao rei, o sonho continua. E ele continuou explicando. Verso 39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Da mesma maneira que a prata é inferior ao ouro, Daniel diz que Babilônia seria derrotada por um império, mas que esse império nunca teria o poder de Babilônia. E quem derrotou os babilônios? Alguém sabe? Médio-Pérsia. Mais tarde no livro, Daniel chama por nome os Medo-Persas. E os livros históricos dizem que o reino da Médio-Pérsia se tornou famoso por receber impostos, sabe em que metal? Em prata. E da mesma maneira que a prata é inferior
ao ouro, este reino dos Medo-Persas nunca atingiu o poder da Babilônia. Mas não importa. Não importa que eles não eram tão poderosos como a Babilônia, não importa que eles não tinham os recursos financeiros da Babilônia, não importa que eles não tinham o exército tão poderoso como o da Babilônia, não importa, porque Deus decidiu que Babilônia ia cair, e no dia que Deus decidiu que Babilônia ia cair, Babilônia caiu. Não importava que outro reino era inferior, porque Deus é que está encaminhando as coisas. A história do mundo vai de acordo com onde Deus encaminha as coisas. E o sonho continua e diz que o reino da Média-Pérsia caiu em 331 a.C. e Daniel sabia antecipadamente. Verso 39, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Qual é o império que derrotou os Medo-Persas na batalha de Arbela em 331? Foi a Grécia, o Alexandre o Grande, os gregos. Ele conquistou o mundo mais rápido do que qualquer antes dele. A história nos diz que Alexandre conseguiu conquistar 2 milhões de milhas quadradas, não sei quanto isso é em quilômetros. Vocês fazem um cálculo depois com a calculadora. 2 milhões de milhas quadradas de território, 20 milhões de sujeitos. 20 milhões de pessoas em 2 milhões de milhas quadradas em 4 anos, mais ou menos. A história diz que Alexandre tinha mais ou menos 32 anos de idade quando ele tinha conquistado o mundo inteiro. Eles dizem que ele foi um dos maiores gênios militares. A estratégia dele. Poderoso, forte, sábio. E eles dominaram o mundo durante um período, de acordo com Deus disse. Mas a Grécia não ia durar para sempre. A Bíblia diz que depois da Grécia viria outro reino. Daniel continua interpretando o sonho. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim, ele esmiuçará e fará em pedaços. Os gregos duraram até quando? De acordo com a história, Alexandre conseguiu dominar o mundo, mas não conseguiu dominar a si mesmo, a si próprio. A história diz que ele bebeu demasiadamente e, ao certo ponto, o seu estilo de vida causou que ele morresse prematuramente. Depois dele morrer, houve um pouquinho de luta lá para controlar o seu império, foi dividido entre 4 generais, e em 168 a.C., outro reino apareceu e acabou com os gregos. Quem é que foram? Roma, os romanos. O império que dominava o mundo quando Jesus veio a primeira vez. O império de ferro de Roma, esmiuçando o mundo inteiro. Os romanos tiveram um impacto profundo no mundo. Nós hoje falamos e pensamos muito como os romanos. Eles tiveram uma parte importante em moldar, como nós pensamos hoje, como nós falamos. Edward Gibbons, o grande historiador dos anos 1700, disse o seguinte do Império Romano. Ele disse: as imagens de ouro, prata ou bronze podiam servir para representar as nações, os seus reis, que foram sucessivamente derrubadas pela monarquia de quê? De ferro de Roma. Aconteceu exatamente da maneira que Deus disse que ia acontecer. Deus tinha a história já tudo planejado desde o princípio. E tudo decorreu de acordo com a maneira que Deus tinha dito. Da maneira que Nabucodonosor viu em seu sonho e da maneira que como Daniel interpretou o seu sonho. E a Bíblia continua, e nós sabemos pela história que chegou a um ponto que Roma também perdeu o apoio de Deus
E o Império Romano também quebrou. Daniel continua. Verso 41. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, este será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro de lodo. Nabucodonosor, disse o rei, disse Daniel, majestade, o quarto império, as pernas de ferro, vai quebrar em pedaços. Enquanto alguns pedaços permanecerão fortes como o Império Romano, outros pedaços serão fracos. E eles nunca vão se misturar, do jeito que o barro e o ferro não se ligam uns aos outros. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que visto o ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas leem comigo? Mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com um barro. Agora, essa é uma pergunta muito difícil para vocês. Se você não teve um acidente, quantos dedos nos pés vocês têm em total? Se teve um acidente, pode ser que é diferente, mas se não teve um acidente, quantos dedos dos pés vocês têm? 10, aqui na Europa é mesmo, né? No Canadá também é 10. 10 dedos dos pés. A estátua tinha 2 pés com 10 dedos. 10 tribos. Ao Império Romano, a história nos diz, foi dividida, imaginem quantas partes? 10 partes. 10 tribos dividiram o que um dia era o Império Romano, incluindo os suevos que ocuparam onde? Aqui, Portugal. E assim foi. Exatamente do jeito que a Bíblia diz. E continua até hoje. A mão de Deus tem levado a história de acordo à direção que Deus quer. A Bíblia diz que eles vão tentar se unir através de casamento, e nós visitarmos estes castelos e palácios, estas obras da história aqui em Portugal, dá para perceber isso, né? Eu estava vendo um programa no outro dia agora na televisão. Tem um programa que passa aqui em Portugal, nem sei, eu acho que o senhor se chama Dr. Saraiva, não sei exatamente. Um historiador, né? Excelente aquele programa, passa lá na RTP Internacional. Ele estava falando da Catarina de Portugal, que foi rainha da Inglaterra. Verdade, né? Eu não sabia. Então você vê que exatamente Daniel falou, né? Que as famílias reais, eles vão tentar trazer essa união, né? Através de casamento, mas funcionou? Não. Não funcionou. Eles dizem que a rainha Vitória, que é considerada a primeira rainha do Canadá, eles chamavam ela de a avó da Europa, porque ela tinha parentes em todos os países. Por quê? Porque as famílias reais tentavam se casar, filho daqui com filho ali, para ver se isso trazia aquela união que a Bíblia diz, eles não vão se ligar. Vocês podem se casar, mas eles não vão se ligar, porque o barro não se liga com o ferro, do jeito que a Bíblia diz. O rei do sol, o santo imperador romano, rei Carlos V, ele quase conseguiu. A história diz que ele é um homem muito, muito forte, muito valente. Eu li, não sei se é, mas eu li na história, que em uma batalha, 9 cavalos que ele estava montado morreram. E ele continuou essa batalha. O cavalo morria, ele pulava, pegava outro e continuava. 9 vezes em uma batalha só. Ele quase conseguiu. Ele quase conseguiu trazer toda a Europa, fazer aquilo que Deus disse nunca mais seria feito. Mas quando chegou naquela hora, ele não conseguiu. A lógica humana dizia que ele tinha que conseguir, mas não conseguiu. O rei Luís XIV, rei da França, ele tentou,
Ele chegou muito próximo a conquistar toda a Europa. Ele apenas enfrentou um obstáculo. O obstáculo era que a Bíblia diz que eles não se misturam uns aos outros, não se ligarão. Eles dizem que Luís XIV, a história diz que ele é responsável por diminuir a altura média dos franceses em 5 centímetros. Por quê? Porque nas guerras ele trazia todos os franceses, os mais altos, os mais fortes, e eles foram massacrados. Então os franceses mais altos e mais fortes foram massacrados nessas guerras. E como resultado hoje, os franceses são em média 5 centímetros mais baixos do que deviam ser, por causa dele. Eu não sei se é verdade, mas a história diz isso, né? Napoleão, 1804, o imperador. Napoleão, arrogante Napoleão, né? Ele tinha tudo para conquistar a Europa. A lógica dizia, a estratégia militar dizia, ele devia conseguir. Mas nós sabemos que Napoleão enfrentou o Duke of Wellington na Batalha de Waterloo. E ele foi derrotado. Lá em Waterloo. Não existe lógica porque Napoleão não devia ter vencido, mas ele não venceu. Por quê? Porque a Bíblia diz que essas nações não se unirão. Eles não vão se ligar. Deus está proibindo que o Império Romano seja reunificado. Depois de Napoleão não foi o último a tentar, Kaiser Wilhelm tentou. Os ingleses estavam desesperados, precisando da ajuda dos americanos. E eles mandaram notícia para o presidente americano Woodrow Wilson, pedindo ajuda do exército norte-americano. E o presidente Woodrow Wilson escreveu de volta dizendo, não é a nossa guerra, nós nos interessamos. A América não ia se unir às forças aliadas na Primeira Guerra Mundial. Mas o que aconteceu? A história diz que os britânicos interceptaram um telegrama que ia da Alemanha para o México. Os alemães estavam pedindo aos mexicanos para invadir os Estados Unidos por Texas, para que os americanos se preocupassem tanto com a invasão dos mexicanos que eles não iam mandar o exército deles do outro lado do Atlântico para a batalha na Europa. Os britânicos interceptaram esse telegrama, leram o telegrama e mandaram notícia para o presidente Woodrow Wilson. Quando Woodrow Wilson soube o que os alemães estavam tentando agitar os mexicanos a fazer, ele mandou as forças americanas para se unir às forças aliadas na Europa para derrotar o Kaiser. Será que foi por acaso que os britânicos conseguiram interceptar o famoso telegrama Zimmermann? Não foi por acaso, porque Deus guia a história para onde Deus acha que a história deve ir. Havia um soldado no exército do Kaiser. Ele disse, ninguém conseguiu, nem Napoleão conseguiu, mas eu vou conseguir. Eu vou estabelecer um reino que vai durar durante 1000 anos. O seu nome, Adolf Hitler. Ele disse, Napoleão não conseguiu, mas eu vou conseguir. A história diz, nós não sabemos se é verdade, mas a história diz que havia uma jovem cristã que trabalhava junto de Hitler. E um dia ela se aproximou de Hitler com a sua Bíblia aberta e mostrou os versículos que nós acabamos de ler em Daniel capítulo 2. A história diz que Hitler ficou enlouquecido com isso. Ele se colocou de pé, ele se levantou da mesa, bateu o pé e escreveu as seguintes palavras. Ao meu povo, não necessitamos de nada que venha de Deus, não lhe devemos pedir nada, excepto que nos deixe a sós,
Queremos lutar a nossa própria guerra com as nossas próprias armas. Queremos alcançar a nossa vitória sem a ajuda de Deus. Que vitória! A história nos diz que Adolf Hitler acabou se suicidando lá em Berlim. Hitler não foi o último. Outros vão tentar. No dia 9 de dezembro de 1989, a barreira que dividia o mundo, o europeu, o mundo em duas partes, né? Ocidental e comunista, derrubou, caiu. Outras tentativas têm sido feitas, mas a Bíblia diz que haverá apenas o próximo reino que vem, é o reino que vai ser estabelecido para sempre. Que essas nações vão permanecer separadas até que a pedra venha derrubar a estátua. O que significa essa pedra? Daniel 2:44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que o quê? Não será jamais destruído. Este reino não passará ao outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para quanto tempo? Para sempre. Oh, rei Nabucodonosor, Daniel disse, você viu o que vai acontecer? O teu império, Babilônia, vai estar aí e depois vão vir Babilônia vai cair e vão vir 3 reinos depois. E depois o Deus do céu, vai vir um período onde haverá vários reis separados. E depois o Deus do céu vai estabelecer um reino que vai durar para sempre. O que significa essa profecia para nós hoje? Essa profecia para mim significa o que eu falei lá no começo. E eu sentei com John, e eu cheguei a este ponto com John, o eletricista, lá em minha casa, sentado na minha cozinha. E eu disse, John, essa é a razão pela qual eu acredito que Deus está em controle. Porque tudo aconteceu da maneira que Deus disse que ia acontecer. Todos os detalhes se encaixaram perfeitamente. Babilônia caiu, veio a Medo-Pérsia, caiu, veio a Grécia, caiu, veio a Roma, caiu, dividida em 10 partes. Tudo aconteceu, João. Tudo aconteceu da maneira que Deus disse. Será que tudo na profecia aconteceu? Deus não se errou em nenhum detalhe da história. Será que Ele se errou no fato que Jesus vai voltar? Eu acredito que não. Vocês percebem? Hoje nós estamos vivendo naquele período daqueles 10 reinos, daqueles dedos dos pés. O próximo acontecimento na história do mundo é que Jesus Cristo vai voltar em toda a sua glória para estabelecer o seu reino que durará para quanto tempo? Para sempre. Vejam São Mateus, capítulo 25, verso 31. E quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com eles, então se assentará no trono da sua glória. A Bíblia diz que Jesus Cristo voltará um dia. Todos os detalhes da profecia se encaixaram perfeitamente e eu acredito que esse também vai. Jesus vai voltar, Ele vai estabelecer o seu reino que vai durar para todo sempre. Nós não somos um planeta insignificante neste universo. Deus ainda controla o que acontece aqui. A questão para mim nesta noite não é se Jesus vai voltar, eu acredito que Ele vai. A profecia confirma, a confirmação está aí na profecia que nós acabamos de ler. A questão para mim não é se Jesus vai voltar, eu sei que Ele vai. A questão nesta noite é, será que eu estou preparado para receber Jesus quando Ele voltar? Será que eu já coloquei as coisas em minha vida de tal maneira que quando Jesus voltar e estabelecer esse reino que vai durar para sempre, que eu vou habitar nesse reino? Se você ainda não colocou as coisas na ordem certa em sua vida,
Se Jesus Cristo não é a prioridade para você hoje, toma a decisão agora, enquanto tem tempo ainda. Porque a Bíblia diz que o próximo acontecimento na história deste mundo é a segunda vinda de Jesus. E eu quero estar pronto. E você? Eu vejo um mundo carente de esperança. Eu vejo a vida perdendo seu valor. Um mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente desta guerra existe um Deus, e Ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a morte, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é a alegria de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu
Amigo, Jesus Cristo vai voltar. Você sabe por que Ele vai voltar? Sabe por que Jesus Cristo vai voltar? Veja o que a Bíblia diz. Pai, a minha vontade é que onde eu estiver, estejam também aqueles que Tu me deste. A Bíblia diz que a maior vontade de Jesus Cristo é estar próximo a você e a eu. Por que não tomar a oportunidade que Deus está nos dando? Deus, em sua misericórdia, nos mostra através daquela profecia que nós estudamos hoje, quando os reinos vão iniciar e quando vão cair. Aquela ordem de reinos para que nós, nesta noite aqui, em Lisboa, nos Açores, em Madeira, no Peru, aonde quer que estivesse, ouvindo esta mensagem, possam saber que Jesus Cristo está prestes a voltar. Hoje é o dia de decisão. Se existe alguma coisa na tua vida, amigo, algum obstáculo que está fazendo como que você não esteja preparado para encontrar Jesus se Ele viesse hoje, entregue esse obstáculo, esse defeito de caráter, esse problema, esse pecado, esse vício, entregue a Jesus agora. E Ele fará um milagre de uma transformação da sua vida. E quando Jesus voltar nas nuvens do céu, você pode se encontrar entre aqueles que vão dizer: eis o nosso Deus. Que isso seja a realidade para cada um de nós. É o meu desejo e oração. Orem comigo para nós terminarmos. Querido Pai, nós te agradecemos pela Tua bondade e a Tua misericórdia. E em Tua bondade o Senhor coloca profecias nas Sagradas Escrituras, como aquela que nós lemos hoje, que nos diz que Jesus está prestes a voltar. Querido Pai, nós te agradecemos por isso. E Pai, eu te peço nesta noite que aceites as orações e a entrega daqueles que estão se entregando em Tuas mãos nesta hora. O Senhor sabe o coração de cada um de nós, os defeitos, os problemas, os obstáculos, os pecados, os vícios. E Pai, nós nos entregamos em Tuas mãos por completo e pedimos que o Teu Santo Espírito opere o milagre da transformação em nossa vida, para quando Jesus voltar, nós possamos ser contados entre aqueles que vão viver com Ele eternamente. Nós te agradecemos por aquilo que o Senhor está fazendo através destas reuniões, as vidas que estão sendo transformadas. Querido Pai, nós te glorificamos nas vitórias que estão sendo alcançadas aqui nestas noites. E Pai, nós nos vamos separar agora, mas vamos sair daqui sabendo que o Senhor nos acompanha e vai nos guardar, e se for a Tua santa vontade, mais uma vez nós vamos estar juntos amanhã à noite, para abrirmos a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Até lá, querido Pai, guarda-nos, protege-nos, em nome e por amor de Jesus. Amém.